Olha, quem trabalha com nuvens sabe, gerenciar permissões na AWS é um daqueles desafios que pode tirar o sono de muita gente. É a base da segurança, mas, nossa, pode ficar complicado muito rápido. Então a ideia aqui é justamente desvendar um pouco desse universo do AWS IAM, começando do básico, das políticas, até chegar nos perímetros de segurança. E tudo se resume a uma pergunta central, quase filosófica. Como é que se delega poder sem perder o controle? É um equilíbrio bem delicado, né? É preciso dar às equipes as permissões para elas trabalharem, mas, ao mesmo tempo, garantir que esse poder não seja usado de forma errada, seja por acidente ou não. Para entender como a AWS ajuda a gente a encontrar esse equilíbrio, precisamos começar pelo alicerce de tudo isso, as regras de acesso. E na AWS, a base de tudo é a chamada política IAM. Pensa nela como se fosse um livro de regras, sabe? É um documento, escrito num formato chamado JSON, que define com todas as letras quem pode fazer o quê, em quais recursos e sob quais condições. Tudo começa aqui. E aqui, a gente tem uma política mais simples e, ao mesmo tempo, a mais poderosa que existe. Ela basicamente diz: permitir todas as ações em todos os recursos. É o equivalente a uma chave mestra universal, sabe? Aquele crachá de segurança que abre todas as portas. Nem preciso dizer que isso aqui tem que ser usado com um cuidado absurdo, né? Só que no mundo real, uma política de tudo ou nada quase nunca é a solução. E isso nos leva direto para um problema clássico: o dilema da delegação. Como é que se dá poder, mas com limites bem definidos? Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar uma história. Conheçam a Maria, uma administradora sênior. Ela precisa que um colega mais novo na equipe, o Jang, consiga criar novos usuários. O problema é que ela não pode de jeito nenhum dar a chave mestra para ele. Ela precisa delegar a tarefa, mas garantindo que o Jang não crie, sem querer, um usuário super poderoso. E aí, como é que a Maria resolve essa sinuca de bico? Bom, a AWS tem uma ferramenta bem avançada para isso, que são os chamados Permissions Boundaries, ou, em bom português, os limites de permissões. E aqui está o pulo do gato. Uma política de identidade, essa da esquerda, é o que dá a permissão. Ela diz o que alguém pode fazer. Já o Permissions Boundary, à direita, não dá permissão nenhuma. Pelo contrário, ele define o poder máximo que alguém pode ter. Pensa nele como um teto, um limite que nunca pode ser ultrapassado. Olha só como funciona na prática. Primeiro, a Maria dá ao Jang a permissão para criar usuários. Mas, junto com isso, ela anexa um limite de permissões na conta dele. Aí, se o Jang tenta criar um usuário novo sem aplicar esse mesmo limite, o que acontece? A AWS simplesmente bloqueia a ação. Acesso negado. A coisa só funciona quando ele tenta de novo, mas dessa vez anexando o limite exigido. Pronto, sucesso. Isso garante que qualquer usuário criado pelo Jang já nasce com aquele teto de poder definido pela Maria. Então, o ponto mais importante para guardar é este. Um limite de permissões não dá poder. Ele limita o poder. As permissões que um usuário realmente tem no final das contas são o resultado da combinação entre o que a política de identidade dele permite e o que o limite de permissões dele permite. É uma forma genial de prevenir a escalada de privilégios, que é um dos maiores pesadelos de segurança. Ok, agora que a gente entendeu como limitar um usuário, vamos pensar maior. Como é que se pode proteger um ambiente inteiro? A resposta está em construir um perímetro de dados, como se fosse uma fronteira virtual em volta dos nossos recursos mais importantes. As políticas IAM permitem o uso de condições específicas que funcionam como as regras dessa fronteira. Por exemplo, dá para usar a chave AWS Source IP para dizer só pode acessar se vier da rede do nosso escritório. Ou a AWS Source VPC, que garante que um recurso só seja acessado de dentro da nossa própria nuvem privada. E tem até a AWS Principal Tag, que permite criar regras baseadas em etiquetas, como, por exemplo, só quem for do departamento de dados pode acessar isso aqui. Mas o ambiente em nuvem é super dinâmico, né? Muitas vezes, um serviço da AWS precisa fazer alguma coisa em outro serviço, em nosso nome. E isso, claro, adiciona mais uma camada de complexidade nesse controle de acesso. A pergunta que fica é: e quando os serviços começam a chamar outros serviços agindo por nós? Como é que se controla essas interações que acontecem de forma automática, o que a gente chama de sessões de acesso encaminhado? Esse diagrama aqui mostra um cenário bem comum. Alguém, ou algum processo com uma identidade IAM, inicia uma ação no CloudFormation. O CloudFormation, por sua vez, precisa criar uma tabela lá no DynamoDB. E para isso, ele precisa acessar uma chave de criptografia no QMS. Percebe a cadeia?
A identidade original nunca falou direto com o DynamoDB ou o QMS, mas as permissões dela são checadas em cada etapa do caminho. A boa notícia é que a AWS rastreia essa cadeia de eventos todinha. Ela usa chaves de condição especiais para isso. Por exemplo, a chave AWS called via registra qual serviço fez a chamada. Com essas ferramentas, a gente consegue escrever políticas super específicas para controlar essas interações entre serviços, dando um controle muito fino mesmo nesses fluxos de trabalho mais complexos. Ufa, é bastante coisa, né? São políticas, limites, perímetros, condições. Com tantas peças se movendo ao mesmo tempo, a complexidade pode facilmente levar a erros. E é por isso que o último passo de todo esse processo é talvez o mais crucial de todos, a verificação. Com tudo isso em jogo, como é que se pode ter certeza de que uma política está realmente correta antes de colocar em produção e arriscar a segurança? A resposta é simples e deveria ser um mantra. Teste, não adivinhe. Adivinhar em segurança definitivamente não é uma boa estratégia. E felizmente, a AWS nos dá uma ferramenta poderosíssima para isso, o simulador de políticas do IAM. Ele permite que a gente teste exatamente o que uma política vai fazer num cenário simulado sem nenhum risco para o ambiente de produção. É como ter um laboratório seguro para testar tudo antes. Isso tudo nos leva à pergunta final. Depois de conhecer todas essas ferramentas, vale a pena parar e refletir. As permissões da nuvem da sua empresa são uma fortaleza, projetada com precisão e testada para resistir a qualquer problema? Ou são mais parecidas com uma cerca, colocada ali meio sem planejamento e cheia de buracos? Fica aí a reflexão.